Bom saber que o nosso Redentor vive e que se levanta para julgar as nossas causas e para nos ajudar nas situações mais difíceis. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, a primeira leitura que a gente faz é ensinado que o Espírito de Deus, ele parava sobre a face da terra e havia caos, havia desordem. E Deus, através dos seus atos poderosos, diz que Ele vai construindo todas as coisas, ou colocando em ordem, e Ele coloca em ordem o cosmos. E aí Ele desce e vem, vai formando a terra, e dia após dia, Deus vai tecendo e pintando aquilo que nós conhecemos como terra. E diz o texto que tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus fez foi perfeito, tudo tinha um propósito e cumpriu o seu propósito. Mas no capítulo 3 de Gênesis diz que o homem, mesmo vivendo dentro dessa atmosfera de bênção, de relação harmoniosa, diz que o homem escolheu o pecado, ele escolheu de novo a desordem, ele buscou de novo o caos, e o pecado é isso. O pecado é a pior burrice que nós podemos ter na vida, porque o pecado, ele pega a ordem de Deus e transforma de novo numa desordem e no caos. Deus, então, quando a gente entende a palavra cosmos, é a ideia de Deus colocar em ordem, né? Ele colocou em ordem a desordem, fazendo o cosmos. Eu não sei se você já pensou, já parou para fazer a relação de uma palavra que é muito próxima também de cada um de nós, especialmente das mulheres, mas não só das mulheres, que lembra a palavra cosmos, que também tem a capacidade de colocar em ordem a desordem que às vezes a gente tem. Qual foi a mulher hoje de manhã que não passou um batonzinho no rosto, né? Ou não, nos lábios? Qual foi a mulher que não retocou a maquiagem? Qual foi a mulher que não tentou colocar alguma coisa na desordem que às vezes elas acham que acordaram nessa manhã? E aí a palavra cosmético vem dessa raiz chamada cosmos, ou seja, da mesma forma que Deus colocou em ordem aquilo que estava em desordem, o cosmético é também a capa. Algumas mulheres estão dizendo, não, pastor, não é isso. Não, todo mundo aqui, de alguma forma, usa algum cosmético para tentar colocar em ordem a desordem. Por mais que a gente não queira, isso acontece. Isso não é ruim, mas o fato é, parece que a gente nunca pode sair do jeito que a gente está, porque parece que a gente precisa esconder alguma coisa de alguém. A gente vive nesse frenesi, né? Não querendo mostrar uma ruga, não querendo mostrar um defeito aqui, outro ali. E aí até o pastor Rodolfo, recentemente pregando, ele falou que ele sempre conheceu uma amiga dele lá no México, toda cheia de cosmético, e no dia que ela estava sem o cosmo, né, ele viu a desordem, ele não reconheceu que era ela, de tão diferente que é, e parece que a gente tem dificuldade de lidar com as marcas, ou mesmo mostrar quem nós somos, e por isso que precisamos de uns cosméticos, alguma coisa para esconder as nossas falhas. Não é sem razão que, vez ou outra na internet, não sei quantos já viram, mas existe aquilo antes e depois, sem o cosmético e com o cosmético. Algumas mulheres acham isso maravilhoso, porque algumas dizem assim, olha, está vendo? Com dinheiro até eu ficaria assim, né? Porque a gente começa a ver a pessoa como ela é, e por mais que isso seja inquietante, isso faz a gente entender que todos nós somos iguais, mas a gente sempre vai estar maquiando algo para que a gente não pareça. E essa é o desespero de todos nós. Temos a dificuldade de mostrar quem nós somos e nos escondemos para que as pessoas não saibam quem de fato nós somos. E aí vivemos em duas forças. Uma força daqueles que, para que ninguém descubra quem eu sou muito bonzinho para as pessoas, porque eu temo que as pessoas descubram que eu não sou tão bom, e aí eu me torno servo das pessoas. Ou existe uma outra força que diz, eu vou me tornar agressivo, porque sendo agressivo, eu espanto as pessoas de perto de mim, e ninguém nunca vai descobrir de fato quem eu sou. Skinner, o pai do behaviorismo, ou da psicologia comportamental,
Ele fala sobre esse mundo privado que fica por debaixo da pele, que nós escondemos, nossas emoções, nossos sentimentos. Já Freud vai falar sobre a ideia daquilo que eu reprimo, daquilo que eu vou esconder, para que ninguém, às vezes nem eu mesmo, às vezes lembro que eu sou assim. Hoje vivemos a realidade da filosofia de não quero me comprometer ou não me comprometam com isso. Parece que ninguém quer se comprometer, porque quando eu me comprometo com alguma coisa, mesmo que seja com um crime, eu tenho que mostrar, eu tenho que me mostrar, eu tenho que falar quem eu sou, eu tenho que dizer a verdade. As pessoas querem viver escondidas. O fato é, nós somos 3 pessoas ao mesmo tempo. Somos aquilo que nós mostramos para as pessoas, somos aquilo que as pessoas acham que nós somos, e somos aquilo que de fato nós somos, mas que só eu e só você conhece, mas que em momento algum nós queremos revelar, porque revelando as pessoas talvez vão nos deixar. A visão sociológica desse tipo de pensamento defende a ideia que isso faz parte do nosso tempo, é natural fazer assim. A visão psicológica quer nos ensinar que em algum momento da fase de desenvolvimento, a pessoa, quando criança, ficou fixada em alguma fase e por isso reage assim, ou mesmo porque contingências vão assim determinar o comportamento. E na verdade, o outro sempre é o problema do meu problema. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós compreendemos que Jesus de Nazaré, ele aponta e diz: você é que gosta do pecado. Na verdade, Deus Pai fala que em pecado, Davi falando, me concebeu a minha mãe. E Tiago diz que eu só sou tentado naquilo que eu cobiço. Então o pecado é algo que eu nasço com ele, mas que eu desenvolvo pela prática, ele não é estático. Assim como o envelhecimento não vai parar de acontecer, nós vamos envelhecer. O pecado também, ele é progressivo e constante, e não adianta maquiarmos a nossa face, porque mais dia menos dias nós vamos chegar ao finalmente. Mas existe um caminho que Jesus propõe para nos libertarmos dessa vida que teme ao homem, como diz as Escrituras, aquele que teme ao homem arma ciladas, e é por isso que nós temos medo de nos revelarmos às pessoas, porque temos medo de que eu frustre as expectativas minha e do outro. A Bíblia fala que isso só acontece quando eu descubro que eu sou pecador. E Lloyd Jones, um dos grandes escritores, ele fala que em Efésios, no seu comentário sobre o livro de Efésios, Lloyd Jones, ele vai defender a ideia de que o nosso maior problema é porque nós nos esquecemos que nós somos pecadores. E quando eu esqueço que eu sou pecador, parece que eu quero tentar maquiar e eu posso chegar diante de Deus com essa maquiagem também, da mesma forma que eu posso chegar diante dos homens sem ser percebidos. Mas o fato é, quando nós chegamos e debruçamos o nosso corpo na cama, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós descobrimos aquilo que nós somos maus, perversos, gostamos de falar mal dos outros, somos egoístas, arrogantes, ignorantes, mentirosos, blasfemos. Esse é o nosso verdadeiro eu. E não adianta você maquiar esse seu eu com um sorrisinho, ou mesmo com uma postura piedosa, ou com algumas orações bonitas, ou um levantar de mão, um chorar numa música, saber de alguns versículos. Essa maquiagem não adianta, porque no caminho de Jesus Cristo, o caminho de convite nessa manhã, é um caminho que não passa por uma maquiagem, mas que necessariamente tem que passar pelo sangue do Cordeiro. Esse é o caminho que nós devemos buscar, e esse é o caminho que eu quero propor nessa manhã. O texto de Isaías 35, ele tem um duplo sentido.
É um texto profético, e quando você lê o capítulo 34, você vê Isaías dando uma palavra de juízo, de condenação, e abruptamente Isaías muda a sua linguagem e traz agora, no capítulo 35, uma palavra de consolo, de esperança, de ajuda àqueles que estavam necessitados. O duplo sentido havia uma profecia direta. O retorno de Israel iria acontecer, a restauração da nação de Israel. Existe uma profecia de que no futuro milênio, quando você lê os versos 8, 9 e 10, do verso 35, capítulo 35, você descobre que isso aí é o duplo sentido da profecia. O primeiro fala-se sobre Israel. Mas o outro sentido fala de um Jesus que viria sobre a face da terra, e iria trazer sinais e prodígios, fazendo curas e maravilhas sobre todo aquele que cresce. Então essa profecia desse texto, capítulo 35, é para mim e é para você. Jesus de Nazaré, Ele está aqui nessa manhã, e Ele está aqui justamente e unicamente com o único propósito: te libertar, te fazer de novo sorrir, restaurar a tua sorte, fazer com que haja ressurreição de sonhos. Mas para isso é necessário, como diz o texto, entrar no caminho. Algumas promessas nós vemos nesse texto. A primeira promessa dessa profecia diz que o caminho será um caminho de restauração, será um caminho onde eu vou encontrar o Senhor Jesus Cristo. Verso 1 diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Ano passado, todos nós ficamos admirados com o tempo de seca que o Brasil estava passando. Lugares que antes eram cheios de água, começaram a viver aquilo que o nordestino já vive diariamente: seca, deserto. E isso começou a desesperar especialmente as pessoas de São Paulo. Quando nós olhamos o Brasil hoje, vive um momento de sequidão. O deserto do Saara, a cada dia mais, desenvolve o deserto, e a África está sendo tomada por um lugar de deserto. Mas quando a gente olha lá para Israel, e você vê a geografia do lugar que antes foi assolado, que era deserto, hoje Israel, ele manda para outros países tecnologia agrícola. E sabe por que isso aconteceu? Porque essa profecia aqui se cumpriu lá e continua se cumprindo hoje. Algumas pesquisas falam que desde o retorno de Israel, em 48, para suas terras, 200% de chuvas a mais caíram sobre aquela terra. Isso é milagre de Deus. Mas milagre de Deus por quê? Porque Deus disse que assim seria, que Ele iria restaurar essa terra. Mas para eu entender essa profecia, para eu entender esse histórico, eu preciso lembrar o que Israel fez para necessitar de restauração. Ninguém precisa de restauração espiritualmente falando, se não cometeu algum tipo de delito e pecado. E com Israel foi assim. Se você conhece um pouquinho a história de Israel, depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, reinos do sul e reino do norte. O reino do norte ficaram 10 tribos, e sobre a liderança do reino do norte ficou Jeroboão. Eles se dividiram porque Roboão, que ficou liderando o reino do sul, decidiu impor impostos muito maiores do que Salomão, e o povo já não aguentava mais. Era mais ou menos a realidade que nós vivemos no Brasil. Não aguentamos mais de tanta opressão e impostos. Jeroboão se divide com as 10 tribos, mas o que é que Jeroboão faz? Ele pega Betel e coloca em Betel um centro de adoração, coloca ali dentro o bezerro de ouro,
E os 19 reis que se levantaram sobre a face da terra nesse período, continuaram sem conhecer ao Senhor, elegendo a imoralidade, elegendo a corrupção, elegendo a idolatria como a moeda do povo. E Deus pacientemente ia renovando a sua misericórdia, até que Deus diz: acabou, cessou o período de graça. Porque vocês têm que entender, meus amados, o cálice da paciência de Deus transborda. E Deus, ele é paciente com todos nós, mas chega um momento que, para o nosso próprio bem, Ele precisa nos punir, porque se Ele nos deixar, a nossa condição vai ser buscar sempre e querer sempre a morte. E Deus então, para julgar o povo de Israel, por causa dessa loucura desses reis, que continuavam nessa adoração, Deus manda um exército chamado exército da Síria. E quem eram os assírios? Se você lembra, um profeta que conviveu com medo muito grande foi Jonas. Jonas, quando foi comissionado por Deus, Deus manda Jonas para lá e diz: olha, eu nunca irei para Nínive, porque ir para Nínive era sentença de morte. E Jonas com certeza olhou para Deus e disse: que tipo de Deus é isso? Mas eu peguei aqui um pedaço de um livro aqui que fala sobre quem eram os assírios, e diz o seguinte: chama a Síria, ou os sírios, de implacável máquina de guerra, cuja intimidação proposital era o temor dos seus inimigos. O trecho a seguir são as palavras de um rei assírio, que diz o seguinte: construí um pilar em frente do portão de sua cidade, e esfolei todos os chefes que se haviam revoltado, e recobri o pilar com sua pele. Alguns emparedei dentro do pilar, e alguns empalei em estacas sobre o pilar, e cortei os membros dos oficiais reais que se haviam rebelado. A muitos cativos entre eles queimei no fogo, e a muitos levei como cativos vivos. Quando arqueólogos escavaram palácios reais da Síria, encontraram paredes decoradas com cenas do terrível tratamento que era infligido aos cativos. Além de violência terrível, os assírios derrubavam, destruíam, detonavam tudo que eles passavam pela frente. E como política, eles levavam outros povos e colocavam para que tivesse uma mistura, e os povos perdessem a identidade. E é por isso que os judeus odeiam tanto os samaritanos até hoje. Por quê? Porque os samaritanos fazem parte desse misto de povos, que não é nem judeu, nem assírios e nem ninguém. Essa era a política dos assírios. E quando o profeta Isaías se levanta e traz esse texto, ele também no capítulo 9 fala: olha, da mesma forma que se levantou sobre a face da terra um reino tão ruim, tão terrível, tão mau, para punir o povo de Deus, Isaías também aponta para aquele que vem como príncipe da paz. Isaías 9 fala sobre isso: e o seu governo não terá fim. Aqui existe a profecia da vinda de Jesus Cristo, o príncipe da paz, para aqueles que viviam em guerra, para aqueles que viviam em desespero. Quando Isaías fala sobre restauração, ele sabe o que ele estava falando. Por quê? Porque havia um povo espoliado, sofrido, desesperado, sem esperança. Isaías diz: vocês vão viver de forma restaurada. Todos nós conhecemos sobre a graça comum, e a graça comum é dada a todo homem e toda mulher. O que significa a graça comum? A graça comum é o sol que brilha sobre todo mundo, é a chuva que cai sobre todos, mas essa graça comum não é capaz de trazer milagre algum para dentro do nosso coração. A luz que vem como o sol sobre a face da terra, pela graça comum, não consegue iluminar minhas trevas, nem a água que cai sobre a face, no chão da terra, não consegue regar o meu solo ressecado. O único que pode fazer isso, diz o texto, e diz a Bíblia, que é Jesus de Nazaré.
O único que pode trazer vida à nossa morte, o único que pode nos restaurar, fazer florescer, fazer as coisas voltarem ao normal, é Jesus de Nazaré. E o que Isaías está dizendo através desse texto para mim e para você é que independente, qualquer que tenha sido o seu pecado, a semelhança do povo de Israel, porque não só foram os reis que pecaram, o povo também gostava de pecar. O povo queria viver no pecado. E Deus disse que o mesmo Deus que pune injustiça, trazendo os assírios para disciplinar Israel, é o mesmo Deus que levanta o príncipe da paz. E esse príncipe da paz está para mim e para você, para restaurar a nossa história, a nossa vida, e nos dar ressurreição de sonhos. Eu não sei quais pecados você tem colocado cosmético. Eu não sei o que você tem escondido dentro do seu coração. Talvez você chegue aqui e ninguém nem imagina o que você cometeu, o que você está cometendo. Mas Deus sabe. Ele consegue ver além desse cosmético, dessa maquiagem. E sabe o que é melhor de tudo? É que independente daquilo que você fez, sendo você um religioso, um crente, convertido ou não, Jesus de Nazaré está aqui dizendo, da mesma forma que Isaías disse, que pode haver restauração para a terra seca, e agora tem uma terra que pode ser produtiva de novo. A esperança para qualquer tipo de pecado, para aquele que está aqui amargurado, que não consegue perdoar aquele que te ofendeu. A restauração para aqueles que estão ofendidos, tristes, decepcionados, porque amigos, quem sabe cônjuges, filhos, frustraram as expectativas. A restauração para a prostituta, que vendeu o seu corpo atrás, não apenas de prazer, mas sentido de vida, e que viu nisso, que nada dá a não ser uma terra seca. A restauração para o homossexual, a restauração para o ladrão, a restauração para o pedófilo, a restauração para qualquer tipo de problema. O caminho que Jesus nos propõe nessa manhã é o caminho da vida em Jesus. Capítulo 2 de Efésios fala que nós estávamos vivendo em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Diz também que nós vivíamos no reino das trevas e Jesus nos deu vida. Jesus, Ele quer te dar vida, Ele quer te restaurar. Mas você precisa entrar nesse caminho. Você precisa crer que Ele não te julga, que Ele não está aqui para te punir, mas Ele está hoje aqui, se você quiser, para te restaurar. Os assírios foi um instrumento de Deus para a punição de Israel. Mas diz a Bíblia em Lamentações 3, que Deus não se ira para sempre, mas Ele tem um tempo para voltar de novo a ter misericórdia. E o que nós mais queremos, o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos é misericórdia. E o mesmo Deus suscitou um outro guerreiro, muito mais forte do que os generais assírios, que é Jesus de Nazaré, o príncipe da paz, para tirar essas guerras e para fazer com que a sua terra seca volte de novo a florescer. Qual é o pecado que você está maquiando nessa manhã? Qual o pecado que você insistentemente tenta reprimir, recalcar, colocar lá embaixo, para que nem você se lembre, mas que no seu exterior se processa através de gritarias, através de manifestações na pele, na mente. Quantos problemas que a gente vai escondendo com o tempo, achando que não tem mais jeito, e se manifesta de uma vida tão desesperada, tão desgraçada, tão miserável. Era isso que esse povo, essas tribos estavam vivendo. Isaías se levanta sobre a face da terra e diz: há esperança para você,
a esperança de restauração. Se você entrou aqui nessa manhã, achando que você chegou no fim da linha, eu quero dizer para você, o fim da linha é Jesus, meu amado. O fim da linha é a capacidade que Ele tem de te restaurar completamente e te dar uma roupa mais alva que a neve. O caminho também que é proposto nesse texto, como a segunda promessa, é um caminho de esperança. Por favor, Felipe, Eliud, por favor, coloca aquela... Não sei quantos já viram esse quadro, e ele tem por nome Esperança. Até baixar isso aqui, a gente espera. Não, não é esse. Esse não é também não. Esse não é? Não. Bem, meus amados, vamos falar sobre o quadro Esperança, que eu tenho esperança que ele vai aparecer ali. Senão o raio vai descer ali também. Não, brincadeira. Meus amados, mas o quadro Esperança fala, não é esse também não, está amarrado, não é isso não. Tá bom, tira, porque o povo vai sair daqui, vai chegar em casa e vai ver. Acessa lá, quadro Esperança. Vai ser assim o maior dia que vai ser acessado esse quadro. E aí mostra uma mulher sentada em cima do globo terrestre, encurvada, com uma harpa na sua mão. E essa mulher tem uma cara triste, uma cara abatida, desconsolada, desolada. E quando você começa a observar esse quadro, tem algo muito interessante que esse pintor ele faz, e nessa harpa tem apenas uma corda que não foi quebrada. E é por isso que esse pintor, ele colocou o nome desse quadro Esperança, porque ali estava que ainda tinha uma corda que não foi quebrada, e por essa corda, aí, glória a Deus, né? Está aí. E ali tem esse quadro, foi conhecido então como quadro Esperança, por causa daquela você não consegue talvez nem ver. Mas tem uma corda naquela harpa, né, que é a esperança que a gente tem. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Mas para o crente não tem esperança que morre. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é Jesus Cristo, meu amado. E quando eu espero por Jesus Cristo, a minha harpa, ainda que tenha uma corda, ela ainda vai continuar soando, nem que seja uma nota de esperança pelo Senhor. E é isso que Isaías está dizendo assim, olha, para vocês saírem desse estado de desespero, vocês além de entrarem pelo caminho da restauração, vocês precisam entrar também pelo caminho da esperança. Pode tirar, Felipe, eles já aprenderam qual é a imagem. Há um caminho de esperança. Eu não sei como é que está, quando você olha para a sua vida, qual a esperança que você tem? Hoje particularmente eu vivo um desafio pela esperança, algumas pessoas sabem, eu tenho um irmão, meu irmão é adotivo, e aparentemente, nossa família sempre foi muito tranquila, tive 2 irmãs, meu irmão adotivo que veio bem depois, vivíamos felizes da vida, até que meu irmão desenvolve alguns problemas de ordem psicológica e mental, na verdade. E hoje, tempos atrás, ele deu um surto na minha casa e ficou uma situação muito complicada com a minha mãe, quis agredir minha mãe, enfim, muitas coisas têm acontecido com esse meu irmão foi mandado embora de casa, hoje se instala um caos, minha mãe tem problema de coração, a minha tia ontem teve um infarto, também porque vive esse momento dentro da minha casa, então a gente vive o momento dessa corda. Existe uma esperança, e essa esperança que eu tenho e que você deve ter, é nutrida tão somente, não porque a gente vive um sentimento, porque é isso que Isaías está dizendo. Ele diz, fortalecei as mãos cansadas. E ao contrário daquilo que a gente imagina, quando a gente está passando por alguma dificuldade, é que Deus vai vir fazer tudo na nossa vida. É que Deus vai soprar fôlego, e a gente vai sair como Superman, que a gente vai ser os mutantes, porque a gente ora, porque a gente jejua, porque a gente lê a Bíblia, que a gente vai sair cheio do poder, cuspindo fogo. E não vai ser assim.
A Bíblia diz que não é Deus que vem fazendo tudo. Isaías está dizendo: olha, para vocês os cativos, aqueles que estão cansados de estar ano após ano esperando, e a gente cansa mesmo. Isaías diz: vocês é que têm a responsabilidade de se fortalecer. Isaías vai contra a preguiça espiritual que a maioria dos crentes tem. Vivem no pecado o tempo inteiro, e quando são confrontados pela verdade, têm dificuldade de abraçar a verdade, porque diz: eu não tenho força, pastor. Mas você tem força para ver no pecado, você tem força para se preparar para pecar, você tem força para amar a cobiça, mas você não tem a mesma força para a santificação. E diz: eu vou esperar. Teve um abençoado lá em Recife, que quando eu estava discipulado, ele se desviou, e eu falei: mas por que você fez isso? Por que você saiu do evangelho? E ele disse: eu dei uma chance para Jesus. Como Jesus não fez nada, então eu estou saindo fora. E esse abençoado, porque caiu fora, ele contraiu o HIV, porque ele simplesmente disse que estava dando a chance para Jesus, ele achava que Jesus ia vir e simplesmente fazer com que ele mudasse da noite para o dia, sem esforço dele. E o texto aqui nos diz que nós devemos ter, mesmo cansados, ter a capacidade de se levantar e ir adiante e fazer a diferença. Quando eu olho para a mulher hemorrágica, é essa atitude aqui. Ela sem força física alguma, totalmente destruída pela vida, essa mulher vai até a Jesus como a última esperança. Aquela viúva pobre, lá em Lucas capítulo 15, acho eu, se não me engano, vai até o juiz que é iníquo e diz todos os dias: julga a minha causa, julga a minha causa. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele pega um povo totalmente desanimado e diz: sabe por que você está passando por isso? Por culpa de vocês. Vocês gostam de ser opróbrio, vocês gostam de viver na vergonha, porque se vocês se levantarem, a coisa vai acontecer. A Bíblia diz em Mateus 7,7: bater, pedir, buscar, é ação. E sabe qual é o princípio espiritual de tudo isso? É que na vida cristã, não usamos a moeda do inferno, que é o desânimo, mas usamos a moeda de Cristo, que é a esperança. Mas o grande problema é que parece que eu quero que Deus faça tudo, mas quando eu entendo que a ação é minha e não de Cristo, a coisa começa a acontecer na minha vida, é milagre. Olha o que diz o versos 5, 6 e 7, de Isaías 35. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam chacais, crescerá erva com canas e juncos. Quando eu tomo uma posição espiritual, não de passividade, mas de querer trazer à existência milagres, o que eu vou ter é só milagres. A mulher hemorrágica encontrou a cura, a viúva foi ouvida, e os verbos bater, pedir, absivuzar, teve, na verdade, uma resposta. Neemias, em 52 dias, restaurou os muros de Jerusalém, simplesmente porque não olharam para a sua dificuldade, mas olharam para aquele que é a própria esperança. O que eu entendo desse momento é que a palavra de Deus não nega a nossa fraqueza, pelo contrário, a palavra de Deus reconhece que nós somos fracos. Isaías está reconhecendo a fraqueza desse povo, mas também diz que é nessa fraqueza que eu me esforço no Senhor, que eu encontro força no Senhor. Josué capítulo 1, por diversas vezes Deus diz: ser forte, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, porque Deus sabe que nós somos medrosos, que nós temos dificuldade de encarar as coisas, mas enquanto nós olharmos para aquilo que eu estou sentindo, para começar a agir, você e eu nunca
faremos nada. Enquanto você eleger o sentimento como condição para a transformação, você não vai ver milagres na sua vida. O problema está nisso. O problema é que eu quero sentir a felicidade, eu quero sentir a alegria, eu quero sentir alguma coisa para agir. E o texto diz: eu tenho que me fortalecer, para depois eu ver Deus agindo na minha vida. Os nossos olhos vão se abrir para ver Cristo. Os ouvidos vão se abrir para ouvir e entender as coisas de Deus. Os coxos, titubeantes, questionadores, os que vivem em dúvida, os cheios de indecisões, vão se aprumar, se soltarão, pularão, saltarão. Os caminhos desconfortáveis, a areia quente, desertificada, vão se tornar lugares agradáveis, lagos para andar. A terra seca se transformará em mananciais de Deus. A lama se tornarão lugar viçoso, belo, um jardim. Vidas cheias de impossibilidades humanas ganharão as causas impossíveis. Ermos humanos ganharão vida. Desertos humanos ganharão vida e vida em abundância. Sabe por quê, meus amados, isso acontece? Porque simplesmente você parou de querer sentir para querer agir. Enquanto você ficar esperando sentir coisas boas no meio da sua tristeza, você nunca fará nada para realizar milagres. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: seja hipócrita com o que você sente, nunca com o que você decidiu. Seja hipócrita com o que você sente, nunca com as suas decisões. Você pode, às vezes, não estar sentindo vontade de fazer as coisas certas, mas se você decidiu seguir a Cristo, faça o que é certo, e você terá para si o melhor de Deus, o milagre. Caminho de restauração é o caminho proposto por Isaías. Caminho de esperança é o caminho proposto, que vem não sem responsabilidade humana, mas você só vai ver o melhor de Deus na sua vida quando você começar a agir mesmo sem sentir. Então a minha palavra para você nessa manhã é: comece a orar sem sentir vontade. Comece a ler a Bíblia sem sentir vontade. Comece a fazer o que é certo mesmo sem sentir vontade. E você vai ver que depois que você começou a praticar o que é certo, você também vai sentir o que é certo. E por final, Deus nos convida para um caminho de pureza. Eu só posso experimentar o caminho de esperança e o caminho de restauração se eu aceitar também o caminho de pureza. E agora, por favor, Felipe, coloca agora aquele quadro que muita gente no Nordeste, não sei quantos aqui, já colocaram esse quadro na sua casa, que foi o quadro do caminho, os 2 caminhos. Eu não sei quantas pessoas já viram esse quadro, mas esse é um quadro conhecidíssimo. E lá no Nordeste, muita gente tem esse quadro em casa mesmo, os crentes fiéis, aqueles que vão para o céu, aqueles que realmente creem que a volta de Jesus é iminente, tem esse quadro aí. Também tem um outro, que foi aquele que vocês colocaram, que também o pessoal lá do Nordeste, não sei quantos do Sul, gostam de colocar esses quadros bíblicos, mas esse aí também. Aí esse quadro, ele depois foi abolido do Nordeste, em algumas casas. Por quê? Porque começaram a dizer que aquele olho lá em cima, naquele triângulo, era da maçonaria. Então, aí disseram, não vamos mais colocar isso aí não, porque a gente não é maçom. Aí pronto, o fato é, esse quadro é representativo. Por quê? Porque esse quadro fala sobre os caminhos. E nesse caminho, fala do caminho largo e do caminho estreito. O caminho largo é um caminho que leva para a perdição, ou seja, é um caminho de total impureza,
de loucura. E é isso que a Bíblia fala aqui no texto de Isaías, que o impuro não entrará nesse caminho, porque o caminho que Cristo propõe para a esperança e para a restauração é um caminho de pureza. E aí você vai me perguntar, pastor, mas alguém consegue viver eternamente puro? Não, nós somos pecadores. Pode tirar, Felipe. Nós somos pecadores, meus amados. Mas o grande problema aqui, o que está em jogo, é você ser obstinado. É você mais uma vez colocar uma maquiagem e achar que isso é culto a Deus. Que Deus aceita o seu culto. Isaías diz que eu detesto, eu abomino as vossas celebrações. Porque as mesmas mãos que levantam para mim são mãos de contenda. Há impureza, há uma mente cauterizada de muitos crentes que vêm na igreja, cultuam a Deus com a maquiagem e acham que Deus vai aceitar. É o caminho da impureza. E Davi fala sobre isso no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pois de contínuo eu gemia, porque eu me calei, eu neguei o caminho da confissão. E o único caminho da pureza que eu posso chegar até Deus é o caminho de fato que eu confesso e deixo, encontro misericórdia. Salmo 51, verso 17 diz que Davi, um coração contrito e quebrantado, é esse coração que Deus agrada a Deus. Meus amados, para eu me encontrar com o caminho da pureza, eu preciso entrar pela porta da cruz. E a cruz, a gente ouviu recentemente, que é o lugar onde eu crucifico o meu eu. É o lugar que eu reconheço que em Jesus eu recebo tudo, porque eu dei o meu tudo. Mas tem muita gente que acha que isso é passado. E eu pergunto para você, você já se permitiu crucificar o seu eu? Pastor, como é que eu crucifico o meu eu? Diz, toma a tua cruz e segue-me. O negócio não é apenas tomar a cruz de Cristo. O negócio é seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa renúncia. Encontrar com a cruz de Cristo significa renunciar àquilo que sou. Em Babel, na construção da Torre de Babel, o único desejo dos homens era que seu nome fosse célebre. Na cruz de Cristo, Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz é o lugar onde nosso orgulho, inveja, crítica, ressentimento, amargura encontra solução. É nos pés da cruz que eu enxergo que alguém foi humilhado por mim, alguém foi sacrificado por mim, alguém me aceitou e me amou até o fim. É aos pés da cruz que eu posso ouvir o clamor daquele que disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. É diante da cruz que eu entendo que eu recebo perdão e que eu também disponibilizo perdão. O caminho da pureza é o nosso caminho para casa, para a felicidade verdadeira e eterna, ou seja, para morar com Jesus. O verso 10 de Isaías 35 diz, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá toda tristeza e gemido. Há um caminho de santidade que leva até o céu. Há um caminho de santidade, mas só os redimidos irão ver. Não adianta você achar que o pecado não tem uma consequência. O pecado terá uma consequência. Eu não sei qual vai ser, mas para o nosso próprio bem, Deus nos pune em justiça e nos restaura em amor, para que a gente não se perca dele. Isso Deus fez nesse texto com Israel. E o mesmo Deus que puniu com os assírios,
É o mesmo Deus que levantou Jesus de Nazaré para ser o príncipe da paz e nos dá a restauração, a esperança e o perdão pela cruz de Cristo. Mais uma vez eu lhe pergunto: qual a maquiagem você está usando para esconder o seu pecado? Mas, independente que seja, qualquer que seja, a sua maquiagem, o seu pecado, Jesus de Nazaré está dizendo: Ele está aqui para te salvar, para te restaurar, para te dar esperança e para te perdoar. Não saia daqui levando esse pecado com você, mas receba de Deus toda a promessa que Ele disse para Isaías e que Ele também disse para cada um de nós. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nos faz, Senhor, pelo menos diante de Ti, aparecermos sem máscaras, sem cosméticos, ó Deus, sem maquiagem, entendendo, ó Deus, que o pecado nos destruiu a nossa terra, trouxe um caos, mas que esse pecado encontra restauração na pessoa do príncipe da paz, que Isaías profetizou no capítulo 9 e que está aqui hoje também. Obrigado, Deus Pai, porque não há pecado, não há iniquidade, impureza que não encontre, ó Deus, restauração, esperança e perdão. Que a imagem da Tua glória que entra no nosso coração seja o nosso anelo para resistirmos, para lutarmos contra as tentações do dia a dia. Nos livra do mal, nos livra desse mal de vivermos de forma hipócrita e obstinados. Nos ajuda, Senhor, a termos não as marcas do pecado, mas as marcas de Jesus na nossa vida. E que o Senhor nos cubra com Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém e amém.